Ai, menina, a gente fica nervosa porque a gente pergunta pra ele. Eu quero saber qual remédio que a medicina não prescreve. Olha, fazendo propaganda aqui, ó. Mira pra cá a câmera. Essa câmera, essa daqui. Você tem 3 câmeras, você é tão famoso que Olha tem só, direito a meninas. 3. Eu acho que uma coisa interessante a gente falar sobre comunicação. Eu acho que quando a gente vai falar, primeiro, com os meus pacientes, qual é a grande diferença de um médico que as pessoas chamam de humanizado? Na realidade, a humanização é uma coisa simples, é você se comunicar, você explicar. Eu sempre, durante a faculdade, muito mais ainda depois que eu saí da faculdade, onde eu tinha os meus pacientes, eu acho que o meu respeito sempre foi muito de entender quem é aquele paciente, porque eu vou ter lá um paciente que é classe A a mais, que eu posso falar por obséquio, meu caro, né, data venha, e ele vai entender, mas aquela pessoa que é mais humilde, que ela precisa saber o que ela está passando, qual é o próximo passo que a gente vai dar, a chance que ela tem, eu trabalho com oncologia, com câncer, então se ela pode ou não pode morrer, qual é a porcentagem. Então, o que eu sempre trabalhei muito foi a comunicação. Eu acho que eu tenho que descer no nível, subir o nível que seja necessário, mas a comunicação tem que ser, cara, clara. Claro. As pessoas têm que entender o que eu estou falando. E eu acho que o mais legal e é a coisa que eu fico mais feliz é eu poder chegar naquela camada mais baixa das pessoas que têm uma dificuldade e elas entenderem aonde elas estão, para onde elas vão. E, mais importante, é entender também que a fé delas e que existe uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade na cura delas. Então, eu acho, Mari, que te respondendo, que a comunicação é isso. O remédio que a medicina não prescreve é você saber falar com as pessoas no nível de cada uma, fazer entendido, porque, assim, o que as pessoas entendem depende do que a gente vai falar. É isso? É verdade. Uma coisa muito importante é que eu já tive essa experiência, né, assim, Jefferson, de te encaminhar paciente que, eu vou para São Paulo, eu não tenho nada contra São Paulo, mas as pessoas, elas acham que as pessoas, por estarem aqui em Manaus, não têm qualidade técnica. E eu já convenci, né, paciente, não, olha, vai com esse colega aqui. Por quê? Porque além de você ter uma ótima qualidade técnica, você vai trazer clareza para o paciente saber exatamente o que esperar de uma cirurgia, no caso que a nossa paciente era cirúrgica, né? E saber exatamente o que esperar e saber que ela vai ter esse suporte. E realmente, depois, assim, até hoje, ela me agradece muito, né? Por não ter ido, porque aqui ela estava perto da família, dos amigos, você oferecer um tratamento de qualidade. Então, não porque nós estamos diante das câmeras, mas eu tenho muita admiração pelo profissional como médico que você é. E que as pessoas, muitas vezes, do nosso meio, da área médica, né? A gente está aqui na turma médica, as pessoas começam a gerar um preconceito contra o médico que está se comunicando nas redes sociais, achando que a gente só tem paciente porque a gente quer ser famosinho, e não porque a gente tem qualidade técnica. E não é assim que o Aquela negócio famosa funciona. frase, virou blogueirinho agora. Quantas pessoas ouviu isso, Não, Jeff? eu acho que o mais importante é a gente mostrar que a gente não é só um rostinho bonito, né, Ale? É isso mesmo. Isso aí. Olha só, esse do... Lá do- vem o negão, É. cheio de paixão, de catar. Mas o interessante de falar, Fabi, quando você fala sobre o blogueirinho, eu tava nesse final de semana em Floripa e eu tava num curso e a gente tava conversando exatamente sobre isso. As pessoas podem falar o que ela quiser, pode gostar ou não gostar de você, mas tem uma coisa que elas não podem negar o seu resultado. Exato. Então, eu lembro muito que logo que eu comecei eu tô na CBN, toda segunda-feira eu tô na CBN, 1 hora de rádio, pautas do dia falando de saúde. Tenho o meu podcast toda semana que sobe. E aí veio muito essas coisas pejorativas inicialmente. Exato. Só que cara, baiano não nasce, baiano estranho, então É. não tô nem aí para o que as pessoas estão pensando. Eu sei o que eu quero na minha vida e eu vou atrás disso. Só que às vezes machuca as pessoas que estão do lado. E eu lembro muitas vezes que a minha mãe ia em médicos e o pessoal usava esse termo pejorativo e machucava ela. Demais. Por quê? No pensamento dos nossos pais, ele fez faculdade, fez medicina, tá? E existia isso aqui. Mas o que me pegou há uns 2 meses atrás foi que minha mãe foi ao médico, fizeram essa brincadeira. Só que hoje em dia, quando ela vê o resultado do meu podcast, quando vê o resultado na CBN, ela já assumiu a coisa e isso não bate mais nela, isso já não faz. Porque aí começou aqueles mesmos médicos que ficavam nessa brincadeira, perguntando como é que eu faço, perguntando como é que é,
perguntando se, olha, fala pro Jefferson pra ele me convidar pra eu ir no podcast dele. Aí eu falei, agora, né? Agora, bonitão. Agora Antes, tu antes quer, é caminho. né? Agora tu vai dizer assim, então compre a sua entrada exclusiva. Conecta Med, o maior. Olha só, eu já fazendo meu merchan aqui no meio do podcast, mas vamos lá. Dia 25 de maio vai ter o maior evento sobre comunicação e também gestão para médico e pessoal da área de saúde. Então, a dentista, fisioterapeuta, todo mundo já entendeu que se a gente não entra no digital, a gente está para fora. Então, vocês estão aqui. Quem não comunica, É. se Sabe o que duplica. eu digo? Ou você tá ponto com, ou você tá ponto fora. Exatamente. Então, assim, olha, que também mais uma coisa que fica nos anais aqui, eu tô esperando há 2 anos esse convite, só hoje eu tô aqui no podcast. Todo mundo, não, depois, 2 anos depois, mas estamos aqui, estamos Que aqui. é o segundo homem a ser entrevistado. Segundo homem, mais bonito, por sinal. E aí, Olha aí, Abner. continuando no Conectar. Conabder, um abraço, eu sei que você é meu amigo também, mas desculpa, tá? Ainda sou mais eu. Mas o Conecta Med, ele vai trazer exatamente isso. Eu vou trazer dois palestrantes nacionais, vai trazer o Marcos Strade, que é o cara da comunicação. Eu estava com ele nesse final de semana, foram 3 dias de curso intenso, a gente fazendo... Eu me senti numa aula de teatro, mas a gente trabalhando muito isso. E a internet está aí. Então, você hoje em dia não tem mais Listel, você não tem mais o jornal que a gente tinha. E as pessoas, eu vejo que quem não é visto não é lembrado. E uma coisa que é interessante, meninas, que é muito importante as pessoas saberem. O mais conhecido vence o melhor. Por quê? Se você imaginar que o cara que fala assim, eu sou o melhor. A pergunta é, você é conhecido? Não. Então não é. Porque assim, a gente não tem, vamos falar sobre ginecologia, não existe o Campeonato Mundial de Ginecologista. Não tem. Existe Confederação Brasileira, o Mundial de Ginecologia? Também não tem. Então, assim, ser o melhor não é objetivo, concorda? É, exatamente. Subjetivo. Se é subjetivo, quem é que vai dar essa subjetividade? Então, assim, a autoridade, ela vem, sempre foi isso, quando a gente vai falar jornal, sempre houve esse quarto poder, só que hoje em dia existe o quinto poder, que é a internet. Então, assim, quem se posiciona, quem sabe falar na frente da câmera para um podcast, numa rádio, numa TV, cara, essa pessoa está na frente. As pessoas vão ver, as pessoas vão ouvir e as pessoas vão seguir. Então, eu sempre vejo muitas pessoas que estão vindo para o digital. Hoje em dia eu faço mentoria para alguns médicos, até para um advogado em específico eu estou fazendo mentoria. E aí, assim, são as melhores pessoas desconhecidas que eu conheço. Porque ela sabe muito, mas ninguém conhece ela. E eu falo assim, cara, desculpa. Se você não aparecer, se as pessoas não souberem o quão bom você é, você vai continuar reclamando de todo mundo, falando que fulano não é legal, que o resultado do ciclano, cara, desculpa. Primeiro, para de falar mal dos outros. Segundo, foca em você. Terceiro, abre o seu canal, já que o cara tá falando besteira, abre o seu canal, nega, e faz o seu. E aí vai pra Começa a frente. fazer, né? Tem que Exatamente. começar, né? Jeff, e como é que nasceu esse gosto pela comunicação, essa tua capacidade de se comunicar, que quando você fala nós ficamos admirando aqui, a tua facilidade? Olha só, eu vejo primeiro que volta ao que eu falei agora pra Fabi. Baiano não nasce, baiano estreia, né? Então a Entendi. gente já começa de outro nível. Já imaginava que ele Entendi. ia falar isso. Isso, Fabi. Então, assim, mas na verdade, eu sempre, quando a gente fez faculdade, eu e a Mari, eu sempre gostei de dar aula. E aí, tudo que a gente faz, o sucesso é treinável. Tudo é treinável. Então, o que eu fazia? Eu me expunha. Então, tem que fazer um trabalho na faculdade. Aí todo mundo quer fazer o trabalho, mas ninguém quer apresentar. O que eu fazia? Apresentava, né? Ó, nego, eu ficava em casa, aí a galera me trazia o trabalho pronto, eu simplesmente lia e dava o show na hora. E lógico, cara, se eu for ver, vamos dizer, se quem tá me vendo agora no Jeff Podcast, vai lá. Se você for ver o primeiro podcast meu pra hoje em dia, cara, 1000 vezes melhor. Por quê? Porque você vai treinando, você vai se vendo, você vai vendo seus Melhorando defeitos, sua melhorando. comunicação, a sua fala, vai melhorando. Exatamente. Impressionante. E aí eu Como é? fiz, Jaci, eu fiz fono quando eu estava dentro da rádio, porque eu entendia que eu precisava me comunicar melhor e o pessoal da rádio, elas não vão me ver. Mas eu preciso ter entonação, eu preciso ter o time, eu preciso saber falar melhor. E fiz fono durante um tempo. Quando eu vim para o podcast, eu comecei a ter aula de canto.
Você sabe, imagina o quanto de sacanagem a galera já falou, de besteira. Mas assim, eu precisava ter isso aqui. Então quer Vocês dizer estão... que o próximo passo vai ser lançar uma playlist no Spotify Por favor, do Jeff por favor. cantando? Não, na realidade, assim, eu só sou médico porque eu não sabia que eu poderia cantar antes, porque senão eu já tinha será? largado. Olha, só. Tá vendo? Mas A veia de baiano nega, Não, né? exatamente. Mas eu vejo que tudo é treinável. Então, eu fui lá, fui pra fono, fui pra aula de canto. Então, você começa a trabalhar. Eu fiz a Cléo Pinheiro, foi uma das mentoras que eu fiz, pra gravar vídeo. Eu também fiz a mentoria da Tu Cleo, fez com a Cléo? maravilhosa. Cara, fiz. maravilhoso. Porque a gente precisa se posicionar. E se vocês forem ver, é besteira, não é. A minha responsabilidade com a pessoa que tá do outro lado, que tá me assistindo, é essa. Ser bom é o mínimo que as pessoas estão esperando da gente. Então, trabalhar a comunicação, trabalhar a forma que a gente vai, eu acho que foi o grande diferencial da minha vida.